O que aconteceu com o tempo ali? É que ele fez... Você pediu para deixar do jeito que Não. sabe, Então, não era no 30 que parava? 35. Ah, tá. Não, eu não sabia do que vocês tinham feito essa Não, mudança. eu sabia. Eu não, eu tava esperando 25 virar zero. Eu olhei, tava 24, eu falei, Você saiu falando. sei lá o que aconteceu. Mas deu 25 quando ele terminou de falar. Aí você ficou redundando. Então, beleza. Sem querer. Beleza. Sem querer. Então, Redes sociais. Vamos lá, redes sociais. Redes sociais. Olá, bem-vindo. Se você está assistindo a gente pela internet, um abraço. Se você está assistindo a gente pela televisão, um abraço também. E a gente quer que você que está assistindo pela televisão saiba que tem um jeito de você ver o programa pela internet. Opa. Tem, tá aparecendo aqui em cima. E esse jeito não só faz você ver o programa, como faz você também ter a possibilidade de compartilhar o programa para outras pessoas também assistirem o programa junto com você. E você comenta e a gente comenta também, né, Júlio? Claro, a gente está lá. Tá lá. A gente lê tudo que você escreve. A gente curte o que vocês escrevem, a gente comenta lá no que vocês escrevem. Então vem participar do Pelicados também, entra nas nossas redes sociais aí e participe com a gente. Júnior, a gente que é cristão, a gente tem um desejo, uma vontade de levar o que a gente recebeu de Cristo para outras pessoas. Isso é natural da gente. A gente quer contar. A gente quer contar. A gente recebeu isso e a gente quer levar isso adiante. Entendi. A maior parte das pessoas acha que não tem essa habilidade, que não sabe fazer isso, né? A maior parte das pessoas tem esse negócio. Você falou um negócio importante, porque se eu acho que eu não sei contar o que aconteceu comigo, é porque eu tenho na minha cabeça que pregar o evangelho é só de um jeito. Isso, a maioria das pessoas acha que pregar o evangelho é fazer alguma coisa em público, falar em público, né? Entregar um folheto, É alguma coisa que envolve... dar um estudo bíblico. E dar um estudo bíblico, entregar um folheto, tudo isso aí que você está falando. E Se aí, não for isso, não é pregação do evangelho. muita gente entende assim, Ok. não é? Só que eu quero mostrar para você o método de Cristo de evangelismo. Quando a gente abrir a Bíblia agora, Júnior, a gente vai ver o que Jesus fazia para evangelizar, Opa. para transformar as pessoas, e você vai ver que não é tão difícil assim. Ele não entregava o folheto por um motivo muito simples. Por quê? Não tinha imprensa. Não existia. Exatamente. Só 1.400 anos depois é que Vai apareceu. ter imprensa. Então como é que ele fazia? Como é que ele fazia? Na verdade, a gente vai falar da essência disso aí. Isso. E aí você vai poder fazer do jeito que você prefere, do jeito que você gosta, do jeito que você acha que faz melhor, mas a essência tá lá. Isso. E o título do programa de hoje você vai encontrar dentro do texto bíblico. Já vamos abrir a Bíblia então, Marcos capítulo 3, Júnior. Marcos 3. Versículo 14. Vamos ler lá a Bíblia. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Ok, olha que textozinho simples. Simples, né, Diego? Ele escolheu Você 12. lê a Bíblia, você passa por isso aí, Passa reto. você passa reto. Eu já passei reto várias vezes. Várias vezes, você vai embora. Vai. Isso é só mais um texto ali que está explicando. Ok. Ali é o chamado dos 12, né, Isso. dos discípulos. Exatamente. Só que repare duas palavras que tem aqui. Fala assim, ó. Designou 12, escolheu 12 para fazer o quê? Estarem com ele. Estarem com ele e Os enviá-los a pregar. E os enviar a pregar. Então percebam, tem duas etapas aqui. Estar com ele e os enviar a pregar. Chamados para estar com ele. Você está querendo me dizer, Diego, que pregação do evangelho é muito mais do que eu falar ou contar, ensinar a pessoa Muito mais, muito mais. A gente entende... sobre as doutrinas bíblicas? Isso, A gente entende pregação do evangelho como pregação. Literalmente. Entendi, eu falo. Eu pego o microfone, eu falo, então eu dou uma aula, ou então eu dou estudo bíblico, eu chamo uma pessoa ali, abro a Bíblia e vou estudando com ela um textinho que está pronto já, né, com perguntas e respostas. E a gente vai estudando a Bíblia e a gente acha que isso é o processo de conversão. Entendi. Mas a gente percebe em Cristo E não é? Jesus... Então, a gente percebe em Cristo Jesus que o
caminho dele era outro. Ele fazia outro caminho. Vamos primeiro entender qual o tamanho da transformação que Jesus causou nessas pessoas. Quem que ele chamou? Os 12 discípulos, quem eram, Diego? Vou falar de alguns. Muito bem, Vou falar de alguns. Começar com Mateus. Mateus hoje seria um político que você não gosta. Mateus hoje estaria na lista da Lava Jato. Na lista da Lava Jato estaria Mateus. Datamos o programa. Datamos. Mas é isso. É isso. A Lava Jato é eterna. A Lava Jato é eterna. Lava Jato é eterno. Eterna. Marco histórico, ok. É eterna. Vai. Vamos de novo. Não, deixa isso. Deixa isso. Vai embora. Não, eu digo só de novo para limpar essas arestrinhas aqui. A voz do Isaac entrou. Não, ele vai fazer isso. Tá. Então, É que o cara que não é editor, ele não tem as manhas na cabeça. Desculpa. Ok. Mateus estaria na Lava Jato. Estaria na Lava Não Jato. era só citado, não. Não, tava Era lá. firme lá, na tornozeleira. Exatamente. Porque Mateus ele era cobrador de impostos. Isso. Cobrador de impostos funcionava assim, ele era um judeu que traía o seu povo e trabalhava para Roma. Isso. Roma exigia uma cota lá, todo mês, sei lá, semana. Isso. Que passasse disso era seu. Mas é interessante isso que eu descobri é que Roma não falava que você podia passar. Roma falava assim, ó, você cobra direito aí, tá? Cobra, o que eu tô pedindo é isso aqui. Eu tô pedindo isso aqui. Só que aí os caras pegavam e... Os caras pegavam tudo, cobravam imposto de qualquer coisa. Roma pedia uma moeda e os caras pediam 4. Isso. Porque não tinha nada, ninguém fiscalizando nada. Não tinha. Então esse era quem? Levi e Mateus. Mateus. E Exatamente. Jesus falou assim, ó, vem ser discípulo. Imagina, Diego. Chamou. Aí você tá vendo Jesus passando, quem acompanhando ele? Mateus. Quem mais? Simão o Zelote. O Zelote. O Zelote é bem interessante. O que era um Zelote? O Zelote era um terrorista da época. Um terrorista. Porque para ser Zelote, você tinha que fazer parte desse grupo, que era um grupo fechado. Para você ser Zelote, uma das regras para ser Zelote, Júnior, é andar sempre armado. Tinha que ter uma faca na roupa. Jesus chamou um cara que estava armado. Ele era um terrorista. Isso. Você sabe muito bem o que é terrorista, né? Nos nossos dias. A gente sabe bem. Esse era Simão. Simão, o Zelote. Vai vendo a turma que andou com Jesus. Eu gosto desse subtítulo, né? O Zelote, para deixar claro quem é que está andando ali. A Bíblia coloca o subtítulo mesmo. Vai. Pra deixar claro. Quem mais que tem? Porque escandalizava, né? Claro. Qual Simão? O Zelote. Exatamente. Que Simão tinha um monte. O Zelote? O Zelote. Ele que é discípulo. Exatamente. E tinha lá uns irmãos lá. Tinha os irmãos filhos do trovão. Os filhos do trovão. Isso. Tinha esse João nome e Tiago. carinhoso, porque era gente muito boa, gente muito tranquila. O filho do trovão. Uma vez, quando eles passaram em Samaria e não quiseram dar abrigo para Jesus, eles viraram para Jesus e falaram, Jesus, o senhor quer que a gente peça para descer fogo do céu, queimar essa gente toda de uma vez? Era esse espírito, Era esse índole. coração de gente boa que tinha os filhos do trovão. Agora tinha um que todo mundo achava que era bom mesmo. Não, antes de você falar desse que é muito bom, você não pode esquecer que Pedro também... Ah, tá. Pedro também era pescador, né? Sim. Existe uma controvérsia se ele sabia ou não ler, tem gente que acha que ele sabia ler, tem gente que acha que ele não sabia ler. Escolha a sua opção. De qualquer jeito, ele era um pescador que tinha saído da escola, que não tinha continuado os estudos. Sim. Por isso ele era pescador, né? E a gente vê Pedro como é que é, né? Pedro impulsivo, Pedro faz um monte de coisa. Pedro Fala na hora errada, fala... Pedro fala, tem hora que acerta, tem hora que erra feio, né? Quando ele acerta, ele perde logo em seguida, né? Então, Pedro, naquela cena lá de Jesus, que ele pega a espada para bater, para acertar Malco e arranca a orelha dele, você não pode esquecer que Pedro não estava mirando a orelha. Não. Ele era ruim de espada. Exatamente. Ele tentou acertar, ele tentou partir a cabeça do cara na espada. E aí, por acaso, pegou na orelha. Né? Então, assim, perto de Jesus ser crucificado, ou seja, tudo que Jesus tinha que passar para ele já tinha passado, Pedro demonstra claramente que não está pronto ainda. Não está pronto? Não está pronto. Vamos lá. O único que todo mundo queria. O único que todo mundo queria. Você também que está assistindo e olhar e falou, não, esse finalmente. Jesus só aceita no grupo, porque se não aceitasse, as pessoas dizem assim, não, esse Jesus aí ele não é de Deus, não. E é verdade mesmo, ele teria o seu ministério em descrédito se não aceitasse esse personagem. Porque esse tinha índole
não é? O porte, a aparência de que vivia. Ele tinha faculdade, era o único dos discípulos que tinha faculdade. Firme. Né? Faculdade na época, né? Guardada as devidas proporções. Isso. E aí ele virou o tesoureiro do grupo. Isso. E Judas, você conhece ele, Judas? Judas Iscariote. Na verdade, não foi nem Jesus que chamou, ele que se ofereceu. Foi ele que falou, quero ir. E ainda bem que ele se ofereceu, porque o resto, os outros seguidores de Cristo, quando viram Judas entrando no grupo, falou, esse grupo vai mesmo, agora vai. Pelo menos Judas está lá. Né? Pelo menos Judas está lá. Foi. Só para você ver que, olha só o jeito que a gente julga as coisas, né? O jeito que a gente analisa. E aí Jesus chamou esse povo e falou, vamos. Chamou para duas coisas, para os enviar e para estarem com ele. Para estarem com ele. Isso, e aqui está o detalhe. Porque Jesus tem 3 anos para transformar essas pessoas. Né? 3 anos e meio, o tempo do ministério de Cristo. Alguns mais, outros menos, né? Porque chamou... Não começa lá no início e vem todo mundo. Então, alguns menos tempo ainda do que isso. E aí, eu fico pensando, se eu fosse Jesus, tivesse 3 anos e meio para passar tudo que eu preciso passar para esse pessoal, para eu ir embora daqui e deixar eles aqui fazendo acontecer o Evangelho... Para salvar o mundo? Eu ia ficar muito desesperado, porque tinha muita coisa para passar para eles. Tinha muito ensino para passar, muita coisa. E transformar eles, não é só ensinar, não é só dar conhecimento. Tem que transformar quem são. Mudar a pessoa. O terrorista lá tem que deixar de ser terrorista. Os filhos do trovão tem que deixar de ser filho do trovão. Isso indica, fala muito sobre quem é o nosso Deus, gente. É verdade. O nosso Deus, ele não pega a pessoa pronta. Ele não espera você primeiro se arrumar para depois te aceitar como filho dele. Isso. Não é? Eu vi um pastor falando que ele disse o seguinte, que hora que você dá nome pro seu filho? Nunca tive. Você não espera assim 15 anos, nunca teve filho, né? Não. Você não espera assim, vou ver se ele vai querer ser meu filho mesmo para depois dar nome. Não, a gente dá nome lá antes de nascer. Antes de nascer. Já é filho. E depois, se ele der certo na vida ou der errado, mas tem o teu nome. Jesus faz assim, ele primeiro te dá um nome. Ele te chama antes de você dar fruto. Sim. Antes de você ser o que ele gostaria que você fosse. Né? Então Jesus, ele olha para nós e fala assim, ó, vem porque eu te amo. Porque se ele amou esse povo aqui, não é que amou, chamou para ser um grupo seleto. Para ser um grupo seleto. Deus está chamando você da mesma forma. Isso. Qual que é o método que ele usa? Ele chama os 12, monta uma sala de aula e começa a dar aulas de teologia. E aí ele fala 50 minutos, acaba a aula e o povo vai embora, volta no dia seguinte. É isso. Não. Não é. O que Jesus faz? Jesus chama os discípulos para estar junto com ele. Aonde Jesus vai, os discípulos vão. O que Jesus come, os discípulos comem. Quando ele para para comer, eles param para comer. Quando ele anda no caminho, eles andam no caminho. Quando ele vai atender as pessoas, eles vão junto. Tudo que ele está fazendo, quando ele faz uma viagem, uma caminhada longa, uma viagem longa, eles vão com ele. Tudo que Jesus faz a partir daí, o lugar que ele dorme, o horário que ele acorda, tudo isso está sendo acompanhado por esses 12. Porque mais importante do que falar, Júnior, é mostrar isso. Mais importante do que você falar na sua transformação é você mostrar a transformação que Deus fez na sua vida. E o que Cristo fazia não era só ficar falando, até porque a gente até comentou já em outros programas aqui, né? 7% só da comunicação é o que você fala. O resto tudo está sendo lido no que você está fazendo mesmo. Entendi. Então, Cristo, ele não chamou eles, reuniu eles para ficar falando para eles. Cristo fez assim, ó, vem comigo, anda comigo, que vocês vão ver. Ele não falou isso, né? Ele fez isso acontecer. Chamou eles, e aí eles viam o que Cristo era, viam o que estava acontecendo, e isso era o fator de transformação. Porque, Júnior, é o seguinte, você não consegue transformar um pensamento para outro, só uma mudança de paradigma, vamos colocar assim, completamente, né? Completa, conversão é uma mudança completa de paradigma. Eu não consigo fazer essa transformação, essa conversão completa, só falando, só dando conhecimento, só dizendo, ó, lê aqui, lê aqui, lê aqui, lê aqui, lê aqui. É preciso um pouco mais do que isso para haver real transformação. Pode ser fácil para você demonstrar uma verdade, mas ela ser compreendida, ser abraçada, aprender a vivê-la, isso é uma coisa que demanda mais do que só palavras. E o que Cristo fez foi criar ali o processo discipulado. O processo de discipulado é perfeitamente aquilo que eu e você podemos fazer para levar outras pessoas para Cristo.
muito grande o que você está falando, Diego, mas muito grande, porque agora você está me dizendo que o folheto que eu entrego, ele é só desperta o interesse para que essa pessoa chegue perto de mim. Isso. Ou ela vá na igreja, e na hora que ela chegar perto de mim, ela teria que viver comigo. Isso. Né? Isso implica que eu esteja convertido, não implica? Implica. Implica que eu faça as coisas não porque estão me mandando fazer. Implica que eu seja. Sim. É maior do que eu fazer coisas. Eu sou. Né? Sim. Um dia alguém chegou para mim e falou assim: ô Júnior, você está indo na igreja ainda? Eu falei, olha que legal, se eu tô indo na igreja. Pergunta interessante, né? Será que ele não sabia que eu era pastor? A religião é ir à igreja, né? Ele falou, você está indo na igreja ainda? Eu falei, eu não tinha pensado por esse ângulo. Porque o ir na igreja, ele entendeu? Eu não vou na igreja. Eu já sou o tempo todo isso, né? O tempo todo, minha vida toda é isso. Não porque tem que ser, porque eu tenho medo de punição, mas porque eu sou isso. Não é? A gente não é pastor porque a gente se comporta como pastor. Na verdade, alguém olhou para nós e viu o jeito que a gente se comportava e falou, serve para ser pastor. Então, primeiro você é e depois acontece. O que está escrito aqui é muito grande o que Jesus fez. Jesus falou assim, ó, vem para ficar comigo. Conversão para Jesus é ficar com Ele, andar com Ele, leva tempo, não é? Leva tempo para você andar com Ele e estar com Ele. E aí para você converter outra pessoa, ajudar na conversão de outra pessoa, Jesus está dizendo assim, ó, eu queria que você fosse esse agente. E a gente pode olhar na própria vida nossa de pastor, porque você fala assim, não, se alguém sabe fazer evangelismo é o pastor, né? O pastor está sempre trabalhando com isso, etc. Tal. Mas você sabe melhor do que ninguém, eu sei também, e os pastores que estão ouvindo sabem, que transformações não acontecem em sermões. Tanto quanto acontece com pessoas que convivem com a gente. Que a gente consegue passar tempo junto, que a gente consegue conversar sobre Bíblia sem ser simplesmente pregando. O que eu quero dizer para vocês é que a gente às vezes limita o trabalho de evangelismo, o trabalho de discipulado, a um trabalho sistemático. Eu faço o estudo bíblico com a pessoa e pronto, ela está convertida. E não é bem assim não, porque a conversão ela é uma mudança muito dramática e ela funciona muito melhor quando eu vejo outra pessoa que já foi convertida e eu consigo entender o que ela pensa, como é que foi o relacionamento dela com Cristo, como Cristo tirou ela de onde ela estava, como Cristo levou para onde ela está, como ela luta, como ela é ser humano. A fraqueza, não é? Exatamente. A fraqueza, o erro, que tem todos nós. Sim. Não é? Exatamente. E a tendência de quando você está dando, por exemplo, um estudo bíblico apenas, é a pessoa pensar que você é santo, né? Porque a gente mostra só aquilo que é bom. E aí quando a pessoa peca, ela acha que ela não é digna de Cristo. E vai perpetuando isso. Você percebe que a gente começa a criar coisas que distorcem a verdade. Porque ser um discípulo de Cristo é viver como Cristo viveu diante das outras pessoas. E a gente está falando isso para você poder entender que no seu trabalho você pode ser Cristo e você pode converter pessoas a Cristo de verdade a partir do momento que você se permitir ser uma pessoa que convive com elas. Que você aceita ser sal da terra e se espalhar por essa terra e se misturar com as pessoas e mostrar para elas quem Cristo é. E aí você pode pensar assim, não, mas a pessoa vai olhar para a minha vida e vai ver Cristo? Aí você não pode esquecer de Paulo. Ele mesmo diz, né? Sede meus imitadores. Como eu sou de Cristo. Como eu sou de Cristo. E Paulo explica, porque não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Então, às vezes a gente acha que não é para alguém me imitar, e não é mesmo para alguém me imitar. Não há nada em mim para ser imitado. No entanto, se Cristo vive em mim, quando alguém olha para mim, está vendo? Cristo. E a gente precisa criar esse cristianismo de convívio, esse cristianismo que senta para comer junto, que conversa junto, come pizza junto, né? Que anda junto. Você falou aí de Paulo falou assim, ó, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Às vezes a gente entende isso de uma forma negativa, achando que Deus não gosta de você. Né? Só assim, ir para a igreja então é eu não ser mais quem eu sou. Na verdade não é isso. Porque daí você não vai... Porque se você acha que ser de igreja é não ser mais quem você é, né, se Deus não valoriza quem você é capaz de você viver uma vida de personagem,
Você cria um personagem lá na igreja e você vive esse personagem. Se você vive esse personagem, você não quer que as pessoas cheguem perto de você, porque se elas verem você de perto mesmo... Isso, elas vão descobrir quem você é. Elas vão descobrir quem você é. Então aí é melhor você dar instrumento só assim mesmo. De longe. Você fala e diz assim, não olha para mim, olha para Cristo. É muito confortável falar isso, né? Isso, é. Não, você não pode olhar para o ser humano, você tem que olhar para Cristo. Mas acontece que Cristo se revela no ser humano. Isso, aí que tá. Então, a gente não pega essa parte porque a gente não quer, a gente tem medo. A gente fala assim, mas se olhar para mim, olha o jeito que eu sou. Porque a gente criou uma ideia de que cristão não erra nunca. É, exato. Por isso que quando um cristão deve para alguém, fica em dificuldade financeira, o credor sempre aparece dizendo assim, ó, não acredito que deve para mim, como é que um crente pode dever para mim? A culpa é a gente que criou isso. É, a gente criou um personagem, o cristão que nunca falha. E o que Jesus está dizendo aqui, não é isso não. Isso. Eu estou falando cristão não é isso. Eu não quero que você vai ser você. Quando você se converter, você vai ser uma melhor versão de você mesmo. Né? Uma melhor versão de você mesmo. O problema não é você errar, o problema é você não assumir que errou. Esse é o problema. Isso. O problema é que o cristão quer passar a ideia de que ele não erra, de que ele é infalível, de que ele é bonitinho, tudo certinho, tudo santinho, quando de fato a gente sabe que nenhum de nós somos. Mas nenhum de nós. Então, se a gente trabalhasse com essa autenticidade, a gente não teria dificuldade, por exemplo, de conviver com as pessoas, porque na hora que eu errar e eles virem que eu errei, é simples, é só pedir desculpa. É só assumir. Você fala assim, errei, vamos continuar. Vamos levantar. Olha o que Cristo faz comigo, Ele é capaz de fazer com que eu reconheça os meus próprios erros. Olha aí. Então tem esse detalhe. Para que eu seja um discipulador, eu preciso ser discípulo de Cristo. Eu preciso conviver com Ele de verdade, a ponto de assumir meus erros, a ponto de ser humilde e não ser orgulhoso. Eu preciso andar nosso caminho de... Eu tenho que estar andando com Ele, eu tenho que estar com Ele como os discípulos estavam com Ele. E então, aqueles que estiverem comigo estarão com Ele também. Olha que coisa interessante. E porque corre o risco da gente não é institucionalizar, é tornar técnico a pregação do Evangelho. Ok, não é? Entendi. É tornar técnico. E você falou lá Mecânico. da profissão. Mecânico. Você falou da profissão, aí a gente começa a achar, por exemplo, Diego, que para pregar o Evangelho você tem que ser de uma profissão. Certo. Ou seja, você escolheu ser arquiteto, você escolheu ser médico, você escolheu ser engenheiro, ou você é mecânico, ou você é jogador de futebol, ou sei lá o que você é, mas na tua cabeça fala assim, o que eu sou não dá para pregar o Evangelho. É quem prega é pastor. Quem prega é pastor. É. E aí você está nos assistindo agora e fala assim, eu preciso da teologia para pregar o Evangelho. Não. Não. Você não precisa estudar teologia para pregar o Evangelho. Você precisa estar com Cristo a ponto de chamar as pessoas para estarem com você. Isso. E isso você faz em qualquer profissão que você tenha. Não é? As pessoas têm que saber que você é diferente. Você é de outro jeito. Você pensa de outra forma. Mas por um motivo, porque Cristo entrou na sua vida. Então é muito mais fácil de eu falar o que aconteceu na minha vida do que eu ficar... a gente tem muita dificuldade de falar de Cristo, porque a gente fica tentando falar de Cristo como a gente ouve os pregadores falando. Mas é só contar minha história, é só viver minha história com Ele. De novo a gente se torna técnico. Exatamente. Eu tenho que falar certinho, eu tenho que acertar o texto. Isso. Eu tenho que saber exatamente. Como é que eu vou dar estudo bíblico se eu não conheço os textos da Bíblia? Isso. Você sabe o jeito que você foi convertido. Você sabe como Cristo te alcançou. E tem mais. Uma coisa é o teu batismo, outra é a tua conversão legítima. Vai que você não se converteu ainda. Você sabe quando você se converteu mesmo, quando você teve encontro com Jesus e como isso se realizou na sua vida. Você sabe, conta essa história. Conta essa história. Conta essa história. Mostra quem você era e quem você é agora. Mostra que caminho você está percorrendo. O que precisa acontecer é que isso que você viveu com Cristo tem que ser passado para as outras pessoas. Muito mais do que simplesmente conceitos e ideias. Você tem que carregar esse Cristo com você. Que fazem parte. Sim, lógico. Fazem parte, lógico que fazem. Tanto que o Hiperlinkado está falando de várias ideias. Exatamente. Nós estamos aqui estudando a Bíblia esse tempo todo. Esse tempo todo. A gente só está querendo mostrar para você que você tem como ser um discípulo de Cristo. Diego, eu quero falar para qualquer um de vocês. Quero falar para um grupo especial. Você falou qualquer um de vocês? Qualquer tem um grupo especial. O grupo de pessoas que nasceram na igreja. Ok. Pessoas que nasceram na igreja têm tremenda dificuldade de diagnosticar em si mesmo conversão. Certo.
Porque não tem aquela história que saiu do chafurdando na lama e Jesus veio lá e tirou, né? Porque ele nasceu fazendo a parte técnica. Sim, exato. Ele nasceu indo para a igreja, nasceu sempre fazendo o que o pai falou. Então, alguns que nasceram na igreja acham que eles vão sair da igreja, fazer tudo errado, Para ser resgatado por para Jesus. aí voltar. Porque senão eu vou achar que conversão é ter uma história triste ou terrível e depois voltar. Só que, Diego, você está dizendo aqui que conversão é estar com Cristo. Isso. E estar com Cristo é mais do que cumprir as coisas mecânicas. Estou chamando de mecânica no nosso contexto aqui, não é? Aquilo que você já faz automático, não é? Você sabe que esse De grupo igreja. pro qual você está falando, eu pertenço. Você pertence. Eu pertenço a esse grupo. Nasci É? na igreja. Sim. Estou o tempo todo na igreja. Mas a gente consegue, a partir do momento que a gente encontra Cristo de verdade, a gente consegue saber os momentos em que Cristo agiu na nossa vida, em que Cristo moveu o nosso caminho. Eu sou pastor hoje porque em algum momento Cristo fez uma mudança radical na minha vida, por isso eu sou pastor hoje. Eu tenho isso para contar, eu tenho isso para falar. E você Olha, também isso aí. tem. Eu tenho certeza que você tem. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: conversão é mais do que isso que você já faz desde que nasceu. Entendeu? Perfeito. Você vai na igreja todo dia, você já É diário, é estar com Ele. É outra coisa, É estar com Ele. O tempo todo, que nem os discípulos. que nem os discípulos. É o tempo todo com Ele, passando por Ele. É interessante aquele texto de João, capítulo 14, e que Jesus fala assim, eu estou subindo para o céu, vou preparar um lugar e vou voltar e vou levar vocês para o mesmo lugar para onde eu estou indo. E vocês conhecem o caminho. E aí ele fala, vocês conhecem o caminho e, se eu não me engano, é Tomé, que fala assim, Senhor, que caminho? A gente não sabe nem para onde o Senhor está indo, como é que a gente vai saber o caminho? Aí ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha o que ele está dizendo. Ele está falando assim, ó, vocês sabem tudo o que tem que saber. Aí Tomé fala, a gente sabe? Não, eu não estou sabendo de nada, não. Aí ele fala, não sabe sim, sabe por quê? Vocês conviveram comigo esses 3 Vocês anos andaram comigo. e eu sou o caminho. É bem interessante que ele fala assim, ó, mostra-nos o Pai. Ele falou, não sou eu. Quem vê a mim, vê o Pai. Não, ele faz até um... Há tanto tempo estou convosco. Meu Deus do céu, eu Pergunta andando quando aqui. vai ver o Pai? Você quer ver Pai? Eu aqui com vocês. Sou eu, quem vê a mim vê o Pai. Exatamente. Ser cristão é estar com Cristo, porque você foi chamado para isso. Você foi chamado, além de viver da maneira correta, antes disso, você foi chamado para estar com Ele. Isso. Bem-vindo ao lado de Cristo.